vamos lá falar sobre bases moleculares da constituição celular, porque isso aqui é importante, Bruno, porque a gente vai entender um pouquinho da composição das coisas que a gente tem nas células. As células são nada mais, nada menos do que compostos orgânicos, tá? E esses compostos orgânicos têm uma determinada concentração de alguns átomos, tá? Que vão estar arrumados de algumas maneiras, beleza? Esses átomos vão ser importantes para a composição de todos os compostos orgânicos. E dessa maneira, esses compostos orgânicos vão estar formando todas as moléculas que a gente conhece. Tá? Então, vou trazer aqui para vocês algumas informações baseadas na composição celular e o início de algumas macromoléculas que a gente tem e como elas vão estar dispostas na nossa célula. Talvez vocês já conheçam isso aqui, mas eu vou falar de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então vamos lá, falando sobre os constituintes celulares, tudo, né, nas nossas células, como eu disse para vocês, são compostos orgânicos, e a principal composição de compostos orgânicos é a presença de carbono. Então, tudo que a gente tem no nosso corpo, na sua maioria, é composta de carbono. Tá bom? Bruno, só carbono? Não. A gente tem uma composição atômica baseada em alguns átomos que aparecem mais. Quais são os átomos que aparecem mais, Bruno? Carbono, tá? Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 aqui são elementos básicos, tá, da composição de todas as células e todos os seres vivos. Estão em 90% das nossas células, tá bom? Então, 90% são os elementos, né? Esses 4 elementos, e 10% a gente completa com outros elementos que também são cruciais, né? São importantes para a atividade celular. Então, por exemplo, a gente tem outros átomos, como sódio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro, potássio, cálcio, e vai ali uma infinidade de outros átomos, tá? E aí, como são feitas, né, as moléculas do nosso organismo? A gente vai misturar esses 4 elementos básicos e vamos botar um pouquinho daqueles outros elementos ali que podem ser encontrados no nosso organismo, tá? A gente inicia formando moléculas pequenas, micromoléculas, e depois a gente vai formando moléculas maiores, que são chamadas de macromoléculas, tá bom? Então a gente inicia com micromoléculas, que a diferença da micro e da macromolécula é o peso e o tamanho, tá? Mas elas vão ter a sua composição baseada na mistura desses átomos aqui. Então, de como que a gente compõe essas moléculas? Olha o que eu mostrei para vocês. Ó. Basicamente, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Essa molécula não tem nitrogênio, mas ela poderia ter nitrogênio. Isso aqui é uma estrutura básica de um glicídio, tá bom? De glicose. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem uma estrutura, né, relacionada a essa pequena molécula, essa micromolécula, que pode ser chamada também de monômero, ou seja, mono é uma, e essa molécula ela vai compor um polímero. O que é um polímero? São várias moléculas dessa, juntas. Se você olhar aqui nessa foto do lado, você vê que cada uma dessas estruturas aqui é uma molécula, é um monômero. Então, eu tenho aqui, ó, uma substância aqui, um monômero, outro monômero aqui, outro monômero aqui, e você vai organizando monômeros, ó, e juntando eles, e eu vou formar a minha molécula, como a gente vê aqui embaixo, ó, tá vendo? A estrutura da molécula. Ela é composta de quê? De cada uma dessas bolinhas aqui é um monômero que juntos vão formar o que a gente chama de polímero. São várias unidades dessas juntas. Esses polímeros, eles já são enquadrados em macromoléculas, porque eles são grandes, olha só. A micromolécula seria só um monômero. Então, existem macromoléculas poliméricas. O que é uma macromolécula? É uma molécula grande. E por que ela é polimérica? Porque ela tem vários monômeros ligados uns nos outros. Na formação dessas macromoléculas poliméricas, elas podem acontecer de 2 maneiras. Uma maneira
polímero. O que seria um homopolímero? Seriam polímeros com unidades iguais. Homo é igual. Então, por exemplo, o glicogênio, que é o que a gente está olhando aqui nessa foto de cima, e se vocês perceberem, derem um zoom aí, vocês vão conseguir observar o seguinte, ó, que todos os monômeros que estão aqui são iguais. Então, todos são monômeros de glicose que juntos formam o meu polímero, minha macromolécula chamada glicogênio. Porém, o glicogênio ele é enquadrado em homopolímero. Por quê? Ele é composto de várias unidades pequenas iguais de glicose. Vamos lá. Vamos supor que esse quadradinho aqui azul seja a glicose. Tá? Então, eu tenho aqui um monômero, uma única substância, uma micromolécula. E aí eu vou começar a juntar várias moléculas de glicose iguais. Então, ó, eu estou juntando elas. Ó. Eu não tenho mais uma molécula pequena, agora eu tenho uma molécula grande. Então, já virou uma macromolécula. E ela é polimérica, porque eu tenho várias unidades ligadas umas nas outras. Então, ela agora tem várias. Poli. Por que eu chamo isso aqui de homopolímero? Homopolímero, porque cada uma dessas unidades aqui, ó, todas são azuis, todas são iguais. Então, por exemplo, o glicogênio, vamos supor que o glicogênio seja essa estrutura aqui toda. Cada quadradinho desse aqui, do glicogênio, um é igual ao outro. Cada um é uma glicose. Tem uma glicose ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra. Gente, o que é então o meu heteropolímero? Hétero quer dizer que é diferente. Então, eu não vou ter todas as unidadezinhas pequenininhas, os monômeros iguais. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Estou aqui colocando uma unidade, outra unidade, aí de repente vem uma aqui diferente. Aí de repente vem outra diferente. Aí de repente volta lá aquela primeira unidade. Aí eu chego aqui na frente e vem outra diferente. Outra diferente. E aí eu vou mesclando, tá? Vou diversificando na minha macromolécula polimérica. Cada unidadezinha, ela não é totalmente igual. A gente tem variabilidade aí das quantidades, né, de cada um deles. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Que eu posso estar falando a partir de agora, tá, alguns conceitos. Isso aqui são conceitos, é só para vocês entenderem o que eu vou estar discutindo com vocês. Então, eu posso estar falando assim, ó, aqui a gente tem um homopolímero, aí vocês já vão lembrar, ó, homopolímero é uma molécula grande, onde tudo que tem dentro dele é igual. Né? Não, aqui, gente, tem um heteropolímero. Vocês, opa, então aqui a gente tem o quê? Uma macromolécula que cada unidade dela não é igual. Pode ter diferenças entre as unidades. Bruno, então você falou que existem várias macromoléculas, não é isso? A gente consegue ver aqui uma grande quantidade de macromoléculas. Ó, fosfolipídios, DNA, RNA, proteína, polissacarídeos, né, que são os açúcares, são todos macromoléculas. Mas, Bruno, a minha célula ela é composta, na sua grande maioria, de macromoléculas? Não. 70% da nossa célula é água. Por isso que a gente precisa muito de água. Tá? 70% dela é água. E o resto, os outros 30%, são o quê? Macromoléculas e íons. Tá? E o que acontece com essas macromoléculas e íons? Elas vão estar boiando ali na água. Vão estar solúveis na água para poder acontecer todas as reações. Deu para entender isso? Então, a principal composição do nosso corpo e da célula é composto de água. E não é à toa que quando a gente faz, né, a junção de várias moléculas, a gente produz água, né, para poder ajudar na quantidade de água que é importante. O nosso solvente universal, ele é importante, né, para a solubilização de todas as coisas e manter a fluidez, né, e agilizar os processos que acontecem dentro da célula. Então, vou falar para vocês de alguns componentes. Já falei de carbono, não é isso? Já falei aqui dos íons, tá? E aí vai ter uma aula que eu vou falar de vitamina para vocês também. Hoje eu vou falar para vocês de água, tá? Gordura,
Acho que proteína também e a parte do DNA, vou falar para vocês. Vou ver se eu consigo chegar até o final, acho que dá sim. Agora a gente vai falar de água. É 60% da massa corporal e 70% da nossa célula. Então vamos falar da água. A água ela tem uma estrutura química bem interessante. Ela é composta de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Por que é interessante, Bruno? Se a gente lembrar lá de química, tá? E aí vamos buscar alguma coisa lá atrás que vocês tiveram, alguns há muito tempo e alguns está bem fresquinho. Da química, a gente tem o quê? Da química, a gente tem o oxigênio, que é um átomo eletronegativo, e ele tem vários elétrons tá, dispostos ali. Então, tem 2 elétrons que vão estar aqui. Tá bom? E mais 2 elétrons que vão estar aqui, porque ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele tem 4 elétrons, onde terão 2 aqui, ó, para o lado, 2 para o outro. Por quê? A gente tem eletronegatividade. E os outros 2 elétrons estão onde? Estão aqui, ó, se ligando ao meu hidrogênio. Tá? Por que a água ela tem essa estrutura aqui, ó, parecendo um triângulo? Né? Que quando a gente projeta as linhas, né, a gente fala que é o formato de um tetraedro, né, um triângulo. Por causa desses elétrons aqui que vão empurrar o hidrogênio para baixo. Isso dá uma característica à molécula da água que faz com que ela seja um solvente universal. Tá? Então a gente tem aqui, quando a gente fala de oxigênio, a gente tem cargas negativas aqui no oxigênio e no hidrogênio a gente gera cargas positivas. Isso é diretamente relacionado à quantidade de elétrons que vão estar mais perto do oxigênio e mais perto do hidrogênio. Tá? Então, quando a gente olhar a molécula da água, é uma molécula que ela tem 2 polos. Ela tem uma parte dela que é negativa e uma parte dela que é positiva. Então, a gente fala que a molécula da água é uma molécula dipolar. E aí, por que eu estou frisando essa disposição de cargas da água, gente? Porque é o seguinte, essa disposição de cargas da água vai ajudar a esta água a ser um potente solvente. Por isso que ela é chamada de solvente universal. Tá bom? A gente vai entender já já. Olha essa figura aqui que legal que mostra isso. Eu tenho sal de cozinha, cloreto de sódio. Ele está sólido. O que acontece quando eu jogo uma colher de sal num copo de água? Dissolve, se mistura com a água. Por que se mistura com a água? Olha aqui os átomos que compõem o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Sódio, que tem carga positiva, e o cloreto, que tem carga negativa. E a gente tem a nossa molécula da água, que um pedacinho dela do oxigênio é negativo, e o pedacinho do hidrogênio é o quê? Positivo. Então, o que vai acontecer quando você joga o cloreto de sódio na água? A água ela vai começar a permear aqui, ó, pelo meio, tá? Tanto aqui quanto aqui. Tá? Por todos os caminhos aqui que tiver, a água ela vai estar permeando. Tá? E aí, dependendo, tá, da carga da onde ela chegar, ela vai estar sequestrando ali cada átomo. Então, se você olhar aqui, ó, você tem, ó, o sódio no meio, positivo, e as cargas negativas da água em volta, tá? Sequestrando meu sódio. Então, ó, a água solubilizou o sódio. E a mesma coisa acontece quando a gente vê o nosso cloreto. Ó. O cloreto ele é negativo e as cargas positivas da água vão interagir com o cloreto e vão sequestrar o nosso cloreto. E aí o que acontece com o nosso sal? Quando eu jogo na água, ele fica solúvel na água. Show de bola. E aí a gente vai ver que isso vai se permear por características de substâncias que podem ter afinidade ou não com a água. Por exemplo, cloreto de sódio, ele tem afinidade porque ele tem o quê? Qual foi o fator primordial para o cloreto de sódio ter afinidade e interagir com a água? O que o cloreto de sódio tinha que a água achou e conseguiu fazer a interação? O polo positivo e o polo negativo. Então, se você olhar, as cargas foram primordiais, né, para a água poder solubilizar as substâncias.
Então, o que a gente vai começar a ver a partir de agora? Que aquelas substâncias que têm afinidade pela água, elas têm algum polo. A gente vai falar que são moléculas polares. Tá? Ou seja, são moléculas que têm ou carga positiva ou carga negativa. E aí, com isso, eu consigo fazer aquela solubilidade com a água. E vai existir moléculas que não são polares. E aí, o que vai acontecer, Bruno? A água não vai conseguir permear por essa molécula e não vai conseguir dissolver essa molécula. E aí, eu vou começar a passar agora para vocês alguns termos relacionados a esse padrão de solubilidade em água ou não, de afinidade com a água ou não. Vamos lá, afinidade pela água. Nós temos moléculas, como nós vimos anteriormente, que são hidrofílicas. O que significa hidrofílico? Hidro é água. Fílico quer dizer que tem afinidade pela água. Então, se a gente pode também estar dando um outro nome, né, para esse tipo de substância, hidrossolúvel. Então, eu posso chamar ela de hidrofílica, vou botar bem grande aqui do ladinho para você saber, ou hidrossolúvel, tá? São sinônimos. Por que eu chamo de hidrossolúvel? Porque está sendo solubilizada porque tem afinidade pela água, tá? E o que a gente acabou de falar? Só vai ter afinidade pela água quando aquela molécula tiver partes dela que são polares. Não foi isso que a gente acabou de ver? Então, por exemplo, ácidos nucleicos, proteínas, tem grupamentos, tem grande parte dessas moléculas que são polares. Então, isso faz com que ela seja solúvel em água. E olha que interessante o que eu falei com vocês lá atrás de monômero e polímero. Olha só. Monômero é uma unidade só, tá? Polímero é quando eu estou juntando, vários monômeros. Tá vendo aqui? Estou juntando vários monômeros. Aí eu gero o meu polímero, tá bom? A maioria dos polímeros que a gente gera no nosso organismo, que são solúveis em água, quando a gente une um polímero, aqui ainda não uni, tá? Quando eu vou unir um polímero com outro, vamos ver esse daqui da ponta, Esse daqui, eu vou colocar esse aqui, ligadinho nele. O que acontece quando eu faço isso? Se você perceber, a gente tem aqui, uma hidroxila, OH, tá? Marquei de vermelho. E a gente tem um hidrogênio daquele monômero que vai entrar. Então, para eles poderem se ligar, eu vou pegar um oxigênio e um hidrogênio sai, o outro hidrogênio do outro polímero sai, e quando eu junto OH, eu formo H2O. Então, eu formo água. Na junção de polímeros, né, do nosso organismo, polímeros orgânicos, a gente tem a liberação de água. Então, em todos eles a gente consegue ver isso. Olha aqui. Juntei o polímero, saiu água. Juntei um polímero, saiu água. Eu botei, sempre libera água quando a gente vai fazer a ligação de monômeros na formação de um polímero. Vamos lá. Porém, além de substâncias que têm muita afinidade pela água, existem substâncias que não têm afinidade pela água. Tá? Então, existem substâncias que são hidrofóbicas. Hidro, água. Fóbica, fobia, medo. Tem medo da água. Tá? E aí, por que ela tem medo da água? Ela não tem medo da água, é só um nome representativo. É porque ela não consegue ser solubilizada na água. Olha um exemplo aqui. Óleo e água não se misturam. O óleo é uma substância hidrofóbica. E qual é a característica do óleo? Pouco grupamento polar, quase não tem nada polar, nada de polo. Então, se não tem nada com polos, a água não consegue permear e solubilizar a minha molécula hidrofóbica. Eu posso estar chamando a minha molécula hidrofóbica, tá, gente, também de lipossolúvel. Isso aqui a gente vai usar, e já falei um pouco sobre a ideia de transporte de membrana, né? Então, a gente pode estar chamando de hidrofóbica ou também de lipossolúvel. São sinônimos, tá? Quer dizer a mesma coisa. Então, olha aqui exemplos de substâncias que são hidrofóbicas. Lipídio, óleos, parafina, entre outros. E qual é a característica desses tipos de macromoléculas que não faz com que elas sejam solúveis em água?
elas têm poucos grupamentos polares. Tudo bem? Então, aqui mostra um exemplo disso. Aí até aqui uma referência, né, de não jogar óleo na pia, porque você está jogando óleo na água e não se mistura com a água. Tá? E aí os animais que vivem ali vão sofrer com isso. E a última característica que eu vou falar de afinidade para a água para vocês é moléculas chamadas de anfipática. Olha o nome, gente. Anfipática. O que uma molécula tem para ser anfipática? Olha aqui o que está escrito logo do lado. Parte dela é hidrofílica, parte dela é hidrofóbica. Bruno, como assim? Fiquei confuso agora. Vamos lá. Aqui embaixo a gente está vendo uma molécula anfipática. Tá? Se você olhar, aqui, ó, desse lado azul, a gente tem cargas negativas aqui no oxigênio. Então, desse lado aqui, azulzinho, azul claro, verdinho, sei lá, essa cor clara aqui, a gente tem polo. Então, essa parte da molécula, a molécula é isso tudo. Ela é polar. Então, se ela é polar, ela é hidrofílica. E outra parte da molécula, que está aqui de rosa, vermelhinho meio claro, ela é apolar. Por quê? Ela não tem carga, tá bom? E aí, essa parte da molécula é a parte que é hidrofóbica. Então, uma molécula anfipática é uma molécula que tem as duas características dentro dela. Parte é polar, hidrofílica, e parte é apolar, hidrofóbica. Apolar é que não tem polos, tá? Não tem carga. Bruno, dá um exemplo de estrutura que é anfipática. Olha essa figura aqui, ó. Eu estou representando para vocês a membrana plasmática. Olha aqui, ó. Uma camada de fosfolipídio, outra camada de fosfolipídio. Vamos lá. Então, aqui embaixo a gente tem uma representatividade da membrana plasmática. Cada unidadezinha dessa aqui, ó, que tem essa bolinha, essas duas perninhas, é um fosfolipídio. Então, cada uma dessas unidadezinhas aqui, ó, que eu estou marcando com quadrado, tá? Cada uma delas é um fosfolipídio. E aí, qual a característica que eu tenho do fosfolipídio? É uma molécula anfipática. Tá? Parte polar, parte apolar. Bruno, que parte do fosfolipídio é polar e que parte é apolar? Então, vamos lá. Polar, a parte da cabeça. Por que a parte da cabeça é polar? Porque aqui do lado de fora da célula, eu tenho o quê? Água. Então, se é solúvel em água, tem que ter água do lado de fora. Então, a parte da cabeça do fosfolipídio é a parte que interage com a água. Tá? Bruno, e a parte de baixo dele aqui? Ó, essas duas perninhas aqui. Ah, as duas perninhas é a parte apolar. Por quê? Aqui no meio não tem água. Aqui no meio só tem partes apolares, só tem lipídio. Tá bom? Só tem lipídio aqui. Então a gente consegue observar na membrana plasmática, né, são duas camadas. A camada para a face externa, que tem água, ela é a parte de hidrofílica do fosfolipídio, a parte polar, e a parte para a face interna, para o meio, tá, da dupla camada de fosfolipídios, no meio é a minha parte apolar, porque aqui eu não tenho água e não vou conseguir ter água, né? Porque aqui é a parte lipídica. A gente falou, né? Acabamos de ver aqui agora, os monômeros se ligando entre si, né? E aí eu falei para vocês que no processo de ligação dos monômeros a gente tem a liberação de água. Mas aí, o que é esse processo de ligação dos monômeros? Que é a parte que a gente vai falar aqui de coesão de monômeros. Ligação. Nada mais é do que a ligação dos monômeros. Esses monômeros aqui vai depender do tipo de molécula que eu vou estar gerando. Tá? E essa ligação entre os monômeros nada mais é do que ligações químicas. Tá? São ligações químicas que a gente vai estar fazendo aí a ligação entre um monômero e outro monômero. Por exemplo, os monômeros que vão ter maior estabilidade, maior viabilidade na nossa célula, são os monômeros onde nós temos ligações de alta energia, ligações fortes, que são ligações que vão manter a estabilidade entre elas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma estrutura de uma macromolécula polimérica, tá vendo? Cada bolinha dessa aqui é um monômero.
E aí vocês veem que um monômero está ligado ao outro. Então, o que acontece? Esse tipo de monômero aqui é um monômero proteico, tá? Perdão, um polímero proteico, tá? Uma proteína. E ela é composta de cada unidadezinha dessa aqui, fundamental, que é aminoácido. Então, AA significa aminoácido. A gente vai ver já já o que é. Então, AA significa aminoácido. Então, cada uma dessas estruturinhas aqui, ó, é um aminoácido. Então, a gente tem um aminoácido se ligando no outro, tá? E para você manter a viabilidade da minha proteína lá, ó, densa, né, bem bonita, vistosa, funcionando durante muito tempo, essa proteína ela precisa estar estável. E a ligação entre os monômeros dela tem que ser uma ligação forte. Então, a ligação de monômeros aqui, no exemplo que eu estou mostrando para vocês, de proteína, são ligações químicas do tipo ligação covalente. Então, cada linhazinha azul dessa aqui estaria simbolizando uma ligação covalente. E qual é a característica dessa minha ligação covalente? É uma união forte, estável, com grande quantidade de energia e faz a ligação entre esses aminoácidos. Isso faz com que seja difícil, por ser uma ligação de alta energia, eu quebrar essas ligações aqui. Não é impossível, tá? Mas é mais difícil eu conseguir quebrar essas ligações porque elas têm uma alta energia envolvida. Bruno, sempre vou ter ligações de energia alta, forte? Não. Existem situações que nós temos ligações fracas, tá? Mas não quer dizer que ter ligações fracas a gente não tem estabilidade da molécula. Vai depender da quantidade de ligações fracas. Essas ligações fracas são ligações de baixa energia. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma dupla fita de DNA e entre uma fita e outra, a gente tem as pares de bases. Está vendo aqui? Rosinha, amarelo, verdinho e meio amarelo claro aqui. Então, quando a gente olha esses pares de bases, você tem uma base nitrogenada de um lado e uma base nitrogenada de outro. E a gente faz ligação de hidrogênio aqui entre elas. Então, o que é essa ligação de hidrogênio? Ou que a gente chama de ponte de hidrogênio. É uma ligação fraca, de baixa energia. Aí você deve pensar, Bruno, mas por que o DNA faz uma ligação de baixa energia? Porque quando eu quero fazer a cópia dele, eu preciso quebrar essa ligação aqui para fazer a cópia, tá? Então ela tem que ser uma ligação viável, tá bom? Uma ligação viável. Porém, quando a gente vê a fita do DNA, você tem várias ligações de hidrogênio em cada um desses pares de base. Então, no final, pela quantidade de ligações de hidrogênio, a estrutura do DNA ela é densa, robusta, forte, tá? Pela quantidade. Mas se você for comparar uma ligação dessa com uma única ligação covalente da situação anterior, a ligação covalente ela tem mais energia. Outro tipo de ligação de fraca energia são ligações eletrostáticas, tá bom? São aquelas ligações de cargas, tá bom? Por exemplo, ligações de glicosaminoglicanos. Então, a gente tem aqui açúcares, está vendo? Fazendo a ligação por cargas. Eles só estão se atraindo, tá? Através aqui de ligação entre glicosaminoglicanos, né? E proteínas de um determinado tecido. A gente vê aqui ácido hialurônico, né? E condroitina, sulfato, fazendo essa ligação. São somente atração de cargas. Então, elas estão ficando bem próximas, mas a gente não está fazendo a ligação. E uma ligação eletrostática é uma ligação de baixa energia também. De novo, Bruno, várias ligações eletrostáticas vão me dar a informação de que aquela molécula ela tem ligações fortes? Sim, porque eu tenho várias ligações eletrostáticas. Tá? Porém, uma só comparada com a covalente, ela é uma ligação que não é forte, é uma ligação que é fraca. Vamos lá, falar de proteínas. Tá? Então, falei de água, tipo de ligações. Já dei um gancho para a gente falar de proteína, que a gente já falou um pouquinho. Então, vamos lá ver a parte da proteína. Falei para vocês que as proteínas são formadas de quê? Composição básica, né, da nossa proteína é o aminoácido. Aí, aqui, ó. Por isso que é AA, ó. Aminoácido. E aí, como é que eu sei que aquela molécula é um aminoácido? Porque na estrutura dela, a gente vai identificar dois grupos funcionais químicos. Um grupo amina, ou amino, tá? Que é esse grupo aqui, ó, nitrogênio com 2 hidrogênios ligados a ele. E é um grupo ácido carboxílico, que a gente tem, ó, carbono,
dupla O, OH. Então, todo aminoácido vai ter na sua estrutura um radical amino e um radical ácido. Bruno, e o resto? Pode ser tudo diferente, mas ele tem que ter pelo menos um radical amino e um radical ácido. Isso vai ser importante para a gente conseguir identificar o aminoácido, tá bom? E aí a gente viu, né, que os aminoácidos, quando eles se ligam entre si, libera água, né? Quando a gente vai analisar a proteína, como eu já falei para vocês, ela é um polímero, ou seja, tem vários monômeros de AA, aminoácido. Então, cada quadradinho desse colorido é um tipo de aminoácido. As proteínas, elas podem estar arrumadas de variadas maneiras. Uma maneira delas estarem arrumadas é quando elas são compostas na sua estrutura de somente aminoácidos, tá? Eles podem ser diferentes, mas só tem aminoácido naquela proteína. Aquela proteína que ela é composta somente por aminoácidos é uma proteína chamada de proteína simples, tá? Porque na sua composição total eu tenho só aminoácidos formando essa proteína. Bruno, se você falou que tem só, tem situações que você não tem só aminoácidos, não é verdade? Isso aí, correto. Então, nas situações que eu não tenho somente aminoácidos, a gente vai chamar de proteínas conjugadas. Você tem alguma coisa ligada a essa proteína, tá? Então, ela vai ter uma parte, que vai ser, na verdade, até a grande parte dela, que é proteica, que tem só o quê? Aminoácido, e uma outra parte que não é proteica, que não tem aminoácido, tá? Mas as duas partes fazem parte, né, da composição da nossa proteína. Então, aqui tem exemplos para vocês, tá? De proteínas conjugadas. Então, aqui, olha o exemplo. Essa partezinha amarela aqui no meio é a parte proteica dessa proteína conjugada. Bruno, essa parte azul e rosa aqui. A parte azul e rosa é a parte de açúcar, de glicídio. Então, você vai observar que essa proteína toda, ela é chamada de glicoproteína. Por que glicoproteína? Glico de açúcar, glicídio. Proteína que ela tem uma parte proteica. Então, ela tem as duas partes. E aí, sendo assim, uma proteína conjugada. Nós temos aqui, ó, lipoproteína. Então, o que é a lipoproteína? A proteína é essa parte roxa aqui, ó. É a parte proteica. E um outro pedaço dessa proteína conjugada é o lipídio, colesterol, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Colesterol e ácidos graxos, tá? Triglicerídeos. Então você tem aqui uma lipoproteína, que uma parte dela é lipídica e outra parte é proteica. Você tem uma proteína conjugada com lipídios. Aqui embaixo temos outro exemplo, a metaloproteína. Se vocês observarem, essa partezinha toda aqui vermelha, amarela e azul é a parte proteica em volta aqui toda da proteína. E cá no meio, não sei se vocês vão conseguir ver, mas se vocês derem um zoom, eu vou marcar aqui para vocês verem. Tem uma bolinha aqui, ó, tá vendo? Branca. Aqui no meio tem uma bolinha branca aqui, ó. O que é essa bolinha branca aqui? É um metal. Então, por exemplo, eu tenho uma proteína muito conhecida, que é a porção M da hemoglobina. A porção M da hemoglobina é uma metaloproteína. Por que ela é uma metaloproteína, Bruno? Porque ela é composta de um metal, ferro, e o resto da estrutura é uma estrutura proteica. Então, deu para vocês entenderem a composição básica das proteínas? Elas podem ser simples, só aminoácidos, ou conjugadas quando elas estão ligadas a uma outra estrutura que não é proteica. Beleza? Vamos seguir aqui com outros arranjos proteicos. Estrutura primária. O que é estrutura primária? Estrutura primária, ela nada mais é do que uma ligação entre vários aminoácidos de maneira linear, tá? Ou seja, em cadeia. Ah, Bruno, mas aqui está fazendo voltinha, mas ela está reta, tá? Está seguindo uma linha. E ela é a composição básica da minha proteína, tá? Ou seja, ela é o esqueleto da minha proteína. Então, se você olhar aqui, nessa proteína aqui, na colicina, ó, você tem ó, linear, tá vendo aqui, ó? Estrutura primária. Se você olha aqui na titina, aqui embaixo, você tem essas linhas contínuas aqui, ó.
Isso é uma estrutura linear, tá? Essa setinha aqui é uma outra estrutura que a gente vai conversar já já. Mas essas linhas aqui, ó, contínuas, tá? São estruturas lineares ou chamadas também de estruturas primárias, tá? Elas são compostas basicamente de uma sequência de resíduos de aminoácidos e podem ser compostas de tamanhos diferentes, tá? E aí existem alguns nomezinhos que vocês podem estar vendo em vários lugares, eu posso estar falando daqui para frente, que vão dar característica à parte, né, da estrutura primária da nossa proteína, tá? Dá nome à nossa proteína. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura primária com até 30 aminoácidos, então tem aquela estrutura que tem até 30 aminoácidos, eu vou chamar daquela estrutura da proteína, eu vou chamar ela de um peptídeo. Então, peptídeo é uma estrutura proteica com menos de 30 aminoácidos, que vão estar dispostos lá na sua estrutura primária. Bruno, pode ter mais de 30? Pode. Quando tem mais de 30, chegando lá até mais de 4.000 resíduos de aminoácidos, 4.000 aminoácidos, eu não vou chamar mais de peptídeo. Eu vou chamar de polipeptídeo, tá? Porque tem uma quantidade muito grande de aminoácidos. Essa estrutura primária, como eu disse para vocês, né, a parte fundamental inicial seria o esqueleto da proteína. Só que essa estrutura primária ela pode estar sendo rearranjada também. Essa estrutura primária, quando ela é rearranjada, ela vai se transformar numa estrutura chamada estrutura secundária. E a estrutura secundária a gente tem 3 tipos, tá? 2 tipos principais e o terceiro seria uma variação, né, de um dos tipos. Então, a estrutura secundária são dobramentos periódicos de pedaços daquela cadeia peptídica. Então, se vocês derem um zoom aí, vocês conseguem até observar melhor a figura, essa figura daqui do lado, tá? E vocês vão ver 2 composições de estrutura, de dobramento de estrutura primária. Uma, a gente chama de alfa-hélice, ela vai ficando em espiral. Claro que a minha espiral não é tão linda quanto essa aí da foto, tá? E aí, vocês vão ver nessa espiral, né, que está simbolizada aqui, ó, de cinza aqui, ó, a espiral, você vai ver ligações, ó, entre um pedaço e outro. Aqui, essas linhas amarelas aqui. Eu vou reforçar, vou botar de preto para vocês verem aqui, ó. Tem ligações aqui, ó. Se vocês perceberem, essas ligações que acontecem, tá? Tem sempre um hidrogêniozinho, ó. Um hidrogênio fazendo uma ponte de um pedaço da molécula para outro pedaço da molécula. Então, essas ligações que vão fazer esses dobramentos celulares, dobramentos proteicos, são feitos através de ligações ponte de hidrogênio. Tanto nessa estrutura aqui helicoidal, né, espiral da alfa-hélice, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, melhor, quanto essa estrutura dobrada, tá? Mas lembrando, ó, eu continuo tendo as ligações aqui, ó, entre as estruturas, ok? Aqui. E sempre tem também um hidrogênio envolvido na história, ó, fazendo a ponte de hidrogênio. Sempre tem um hidrogênio. Essa estrutura aqui, que é a dobra, tá? Que a gente veria mais ou menos assim, ó, na proteína, a gente chama de folha beta, tá? Folha beta ou chamada de beta pregueada. Tá pregueada porque tem essas pregas aqui, esses altinhos aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, tá? Mas é muito chamada de folha beta, ok? Quando a gente olha uma estrutura tridimensional dessa proteína, a gente vai conseguir identificar as 2 estruturas. Uma fica muito fácil, né? A nossa alfa-hélice é aquela espiral. Bruno, e a folha beta? A folha beta eram aquelas setas que a gente viu naquela figura anterior, tá? Então, quando a gente for ver uma estrutura tridimensional da proteína sendo representada, a gente vai ter várias espirais, que são as nossas alfa-hélice, e nós temos ali as nossas folhas beta, formando ali, simbolizado por uma seta, tá bom? Para poder formar, aí respondendo já o que a Cris perguntou, para poder formar a estrutura secundária, eu preciso fazer a ponte de hidrogênio. Ok? Se eu não fizer a ponte entre os hidrogênios de um pedaço da estrutura proteica com outro pedaço, eu não consigo dobrar e eu não consigo fazer a ligação.
Tá, então vamos falar um pouquinho aqui mais aprofundado dessas estruturas. Olha aqui, ó, alfa-hélice, que é a primeira que eu vou mostrar para vocês. A estrutura primária, a ligação é covalente de um carbono, de um aminoácido para o outro. Na estrutura secundária, você continua fazendo a ligação aqui, ó, covalente, mas nós temos, olha aqui, ó, ponte de hidrogênio. Aqui dá para ver bem legal. Olha quem está no meio. O hidrogênio fazendo a ponte, ó, de um pedaço com outro pedaço do meu aminoácido. Então, você tem uma carbonila, que é esse C dupla O aqui, faz a ponte de hidrogênio com um radical amino de outro aminoácido. E aí a gente tem a formação dessa estrutura alfa-hélice. Já a folha beta, tá? Ela também vai fazer pontes de hidrogênio, só que é lateral. Então, aqui, ó, se você olhar nessa estrutura aqui, ó, todas as moléculas que são rosinhas, aqui a bolinha rosinha, é o hidrogênio fazendo a ponte. Tá vendo aqui? Ó? Você tem uma fita fazendo a ponte várias vezes, outra fita fazendo ponte várias vezes. O interessante para a gente poder ver uma folha beta, a gente tem que ter de 5 a 8 aminoácidos aqui. Ó. Então, vamos voltar aqui. Que na outra figura estava melhor para a gente ver. Aqui. Essa fita aqui, para ser uma folha beta, tem que ter de 5 a 8 aminoácidos. E o outro lado, que vai se ligar nessa folha beta, também tem que ter de 5 a 8 aminoácidos, tá? Para poder ser uma folha beta, tá bom? E aí, claro, obviamente, os aminoácidos vão fazer o quê? As ligações, pontes de hidrogênio entre eles, tá bom? Para formar a minha folha beta. Vamos passar aqui. Beleza. Isso pode ser, tá, visto na nossa proteína com aquele formato de seta. Tá vendo aqui? Ó? Parece uma seta. Uma seta, para a gente poder estar vendo a representatividade da nossa folha beta. Então, a gente vai olhar as espirais caracterizando a nossa alfa-hélice e a gente vai ver, aqui na titina tá melhor. Ó, essas setas aqui, ó, tá vendo? Cada seta dessa aqui significa uma folha beta. Bruno, você falou que eram 3 tipos. Isso aí. E eu falei que esse terceiro tipo seria uma variação de um deles. É a variação da folha beta. O terceiro tipo, tá, a gente chama de volta beta. Então, o que é a volta beta? Se vocês olharem aqui, ó, tem uma espiral aqui, tem outra espiral aqui. E aqui tem uma voltinha, tá vendo? Bem pequenininha. Não é aquela cadeia reta, tá vendo aqui? Grande. Ela só é uma voltinha. O que é isso aqui? Essa voltinha, ela é composta de... São um dobramento da proteína, tá? Que faz ponte de hidrogênio. Porém, esse dobramento da proteína, que faz ponte de hidrogênio um com o outro, só tem 3 ou 4 aminoácidos. Então, só tem 3 ou 4 aminoácidos aqui, ó, de cada lado. Então, tenho 3 ou 4 aqui e 3 ou 4 aqui do outro lado fazendo a ponte. Bruno, por que eu não posso enquadrar em folha beta? Porque folha beta é de 5 a 8. E aí vai dar um aspecto mais reto, formando a seta, tá? A volta beta, como tem pouco aminoácido, ela é um pouco mais flexível. E ela me mostra essa característica aí de fazendo uma curva. Deu para entender a diferença? Então, a volta beta ela seria uma variação da minha folha beta. E todas elas são estruturas secundárias. Tá? A gente está vendo estrutura secundária. Vamos aqui. Estrutura terciária. O que é a estrutura terciária? A estrutura terciária nada mais é do que você pegar e juntar alfa-hélice, volta beta e folha beta. Tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar lá numa outra figura lá atrás que mostrou muito bem isso. Olha essa estrutura aqui. Ó. Você tem várias alfa-hélice, várias folhas beta, várias setas e várias estruturas primárias. Então, qual é o nome desta estrutura aqui complexa que eu estou vendo da proteína? A gente chama de estrutura terciária. Onde ela é composta
de várias partes dela de estrutura secundária e primária ligadas entre si. E se vocês olharem, não é linear, né? Ela é tridimensional, né? Ela se torce toda, essa proteína, ela vai se torcendo toda, formando lá as ligações, tá? Olha aqui, ó, uma ponte de hidrogênio, tá vendo aqui, ó? Entre outras interações que a gente faz para formar uma estrutura terciária, tá? Ela não é extremamente rígida, tá? Mas ela tem uma conformação espacial mais densa, né? Mais, vamos dizer assim, confusa, né? A gente quase não consegue ver tantas características específicas dessa proteína, tá? Uma coisa é a gente pegar ela e esticar ela toda, outra ela ficar toda amassada, como se a gente pegasse uma folha de papel e amassasse essa folha de papel. E aí essas interações entre cada parte não é só ponte de hidrogênio, são vários outros tipos de ligações que a gente faz em cada parte, tá bom? Para ser estrutura secundária, a gente só faz ponte de hidrogênio, tá bom? Agora, quando a gente tem estrutura terciária, a gente não faz só ponte de hidrogênio, a gente faz outros tipos de interações relacionadas como ligação iônica, ligação de Van der Waals, que são outros tipos de ligações químicas que a gente tem. Por último, a gente tem a estrutura quaternária da proteína. Geralmente, a estrutura quaternária é a estrutura final da minha proteína, tá? Se vocês lembrarem, quando eu falei para vocês, né, sobre a estrutura, quando eu falei para vocês sobre a formação, né, a construção de uma proteína lá no retículo endoplasmático rugoso, que eu tenho lá a composição do ribossoma, o que eu tenho em relação à minha formação de proteína? Quando sai do ribossoma, a gente só vai ter a proteína linear, a estrutura primária. Então, dentro do retículo endoplasmático rugoso, eu começo a fazer esses arranjos, todos aí, tridimensionais. Então, no retículo endoplasmático rugoso, eu começo a formar a estrutura secundária, formo a estrutura primária, começo a formar a estrutura secundária, terciária e, dependendo também, a estrutura quaternária, tá? Porém, eu só vou conseguir conjugar, né, formar uma proteína conjugada no complexo de Golgi, porque é ele que ajuda aí na sinalização, no direcionamento, tá, da nossa proteína, com esses direcionamentos, essas conjugações aí, tá? Só vai acontecer no complexo de Golgi. Então, até a estrutura terciária quaternária, né, que é essa estrutura complexa aí que a gente está vendo, que é uma estrutura que a gente tem o quê? Várias estruturas terciárias juntas. Então, olha aqui, ó. Essa molécula aqui do lado esquerdo, amarela, é uma estrutura terciária, tá? A estrutura quaternária seria a junção de várias estruturas terciárias diferentes, tá? Pode até ser igual, mas geralmente são estruturas terciárias diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui na formação da hemoglobina, eu tenho só o pedacinho que é o M, que é aquela estrutura, tá, terciária. Eu vou conjugar nessa estrutura terciária lá no complexo de Golgi, tá, um metal, que é o ferro, e aí vou juntar outras estruturas terciárias formando a minha hemoglobina, tá? E aí a estrutura quaternária ela é composta de 2 ou mais polipeptídeos, ou seja, 2 ou mais estruturas terciárias. E a gente consegue ver isso aqui nessa figura. Olha que legal, a evolução. Estrutura primária, a cadeia linear. Secundária, aqui um exemplo de uma alfa-hélice, fazendo pontes de hidrogênio. Terciária, que a gente tem várias secundárias e primárias. E a quaternária, que são várias terciárias. E isso, dependendo do arranjo que elas vão estar, tá, na sua estrutura quaternária, vai mudar a composição delas no tecido. Então, por exemplo, tecido conjuntivo da pele humana tem algumas proteínas, elas vão estar arrumadas de uma determinada maneira para dar aquele aspecto daquele tecido. Já no tecido muscular, elas vão estar arrumadas de uma maneira um pouco diferente. E a composição também é diferente. Isso vai fazer com que o nosso tecido tenha uma característica diferente aí, né? Porque é um tecido diferente,
com composição de proteínas diferentes. E o arranjo tridimensional, ele também é diferente. Vamos falar um pouquinho, tá? Pelo menos a parte inicial aqui de gorduras. Vamos lá. Os nossos lipídios, as nossas gorduras, tá? Elas são compostas basicamente de carbono e hidrogênio, tá? Então são compostos que são não polares. Porém, eles podem estar conjugados a outras coisas, como, por exemplo, as proteínas que a gente viu, né, que pode ter parte polar e parte apolar, tá bom? Eles podem estar formando também o fosfolipídio de membrana, que parte polar, parte apolar. Então, os nossos lipídios, eles podem ser estruturais, ou seja, aqueles lipídios que vão fazer parte de alguma coisa, compor alguma coisa. Como, por exemplo, o componente da membrana plasmática. Ou pode ser lipídios de reserva, que são as nossas gorduras, tá? Essas geralmente não são polares, tá bom? Então, triglicerídeo, gordura em célula adiposa, gorduras neutras vão estar dispostas aí no nosso organismo. Bruno, da onde que vem esses lipídios? Eu produzo? Você pode produzir, mas eles vêm geralmente da alimentação, tá? Então, aqui mostra mais ou menos o processo de chegada de lipídio e de distribuição desses lipídios no nosso organismo. Então, entra na forma de gordura, lá no intestino a gente capta os ácidos graxos e vai transportar no sangue com uma proteína, uma lipoproteína, que é uma proteína conjugada chamada de quilomicron. Esse quilomicron vai levar pelo sangue, vai disponibilizar lipídio para nossas células, depois ele volta para o fígado e vai ser guardado no fígado. Quando a gente tem necessidade novamente de lipídio, o nosso fígado vai liberar esse lipídio na forma das lipoproteínas, VLDL e LDL, tá? Espalhando assim pelo nosso organismo, disponibilizando para nossas células os lipídios. Para a gente fazer o quê? Esse lipídio fazer parte da parte estrutural, tá? Então a gente está sempre renovando os lipídios estruturais e esses lipídios de reserva servem para poder fazer a formação de lipídios estruturais. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso material genético, já estamos acabando. O nosso material genético ele é formado de ácidos nucleicos, tá? Então a gente tem 5 ácidos nucleicos, tá bom? Que vai variar do tipo de material genético que a gente vai estar vendo. Se for um DNA, a gente tem adenina, guanina, citosina e timina. E se for RNA, além desses 4, pode ter aí na sua composição a uracila. Esses ácidos nucleicos vão estar formando lá a nossa dupla fita de DNA, onde cada ácido nucleico vai se ligar a outra fita através de pontes de hidrogênio aqui no meio. Tá? Então, no meio, a gente faz aquelas pontes de hidrogênio para estar formando aquela dupla fita na nossa estrutura de DNA. Essa estrutura de ácidos nucleicos vai ter diferentes tipos de arranjos, tá? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês. Não quero que vocês decorem essa tabela, mas é um exemplo para vocês de tipo de arrumação de ácidos nucleicos e a importância deles, tá? Então, essa tabela é legal, né? Porque ela mostra qual é a composição do meu ácido nucleico, tá? Da maneira que ele vai estar arrumado, a função dele, onde ele está, o tamanho, a forma dele. Então, por exemplo, o DNA ele é uma fita simples que vai ficar dupla. Já o RNA transportador ele tem formato de trevo. O RNA mensageiro ele tem esse formato aqui linear. O RNA ribossomal é aquele que vai estar passando ali no ribossoma, tá? E cada qual vai ter a sua composição, cada qual vai ter a sua função e vai ter a sua localização. Então, o que eu quis trazer para vocês nessa aula aqui? Eu quis trazer para vocês nessa aula partes, vamos dizer, básicas, né, ou fundamentais de coisas que são importantes para formar, para compor as nossas células. Okay? E aí, claro, obviamente, que as aulas seguintes vamos estar vendo cada partezinha pequena, né, de componentes celulares atrelados a tipos de organelas que nós vamos estar discutindo. Tá bom?